Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente pode usar numa mesma imagem a super resolução e a redução de ruído por inteligência artificial no Lightroom, que são duas etapas da edição que a princípio elas não podem ser conjugadas na mesma foto. Se a gente for pesquisar a documentação da Adobe do Lightroom, a gente vai ver que isso não é possível. Ou você usa a super resolução ou você usa a redução de ruído. E por esse método que eu vou mostrar aqui hoje, isso é possível. E isso pode ser muito interessante porque às vezes você tem um arquivo que tem algum nível de ruído que você quer reduzir com inteligência artificial e também você quer ampliar essa foto para fazer uma revelação ou uma impressão maior. Então, com esse método, essa situação pode ser driblada pelo menos. Mas antes de começar o vídeo, eu preciso deixar o meu recado. Se você está procurando um curso de Lightroom que te dê as bases para de fato dominar o programa, para ter autonomia no uso do programa, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online, 7 dias de garantia. Hoje já conta com mais de 100 aulas e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Dito isso, então, vamos primeiro entender o que é super resolução e o que é a redução de ruído por inteligência artificial. A super resolução é um método utilizado pelo Lightroom, isso foi implantado há talvez 2 anos atrás no Lightroom, que permite duplicar o número de pixels da imagem por inteligência artificial, substituindo então os algoritmos tradicionais de interpolação que a gente utilizava principalmente lá no Photoshop. Então, com a introdução da super resolução no Lightroom, a gente já não precisa mais ir até o Photoshop para aumentar uma foto. E quando a gente duplica o número de pixels, a gente tem um arquivo que é 4 vezes maior, porque a gente duplica os pixels na horizontal, mas também duplica os pixels na vertical. Então a gente tem uma foto, depois desse processo de super resolução por inteligência artificial, que é 4 vezes maior que a foto original. Mais recentemente, e com o desenvolvimento da inteligência artificial, a Adobe também criou a possibilidade da gente reduzir ruído com inteligência artificial. Os métodos tradicionais já davam conta do recado, mas quando a inteligência artificial entra nesse cenário, o resultado é muito melhor. Então a gente consegue também reduzir ruído por inteligência artificial. A questão é que, como eu falei no início, por princípio você não consegue conjugar super resolução e resolução de ruído com inteligência artificial na mesma imagem. E esse método, então, tem esse objetivo, a gente conseguir aplicar os dois recursos baseados em inteligência artificial numa mesma imagem. Então vamos lá para o Lightroom para ver como é que isso pode ser feito. Então veja, essa é uma foto feita com ISO 10.000, portanto, ela tem algum nível de ruído. Eu vou ampliar ela aqui para a gente enxergar isso melhor. Veja, ela tem, principalmente nas áreas escuras, um nível relativamente alto de ruído. É absolutamente aceitável se eu pensar numa ampliação de tamanho menor, talvez alguma coisa em torno de 20 por 30, até 30 por 40, talvez isso não me dê problema. Mas quando eu penso numa ampliação muito maior do que isso, o ruído começa eventualmente a aparecer. É claro que eu não estou falando aqui que você vai fazer isso para todas as suas fotos ou que você vai fazer isso nas fotos que você vai colocar na rede social. Porque esse ruído na rede social é absolutamente insignificante. Dificilmente alguém vai perceber ou dificilmente isso vai ser um problema para você. Mas quando você fala em grandes ampliações, isso realmente pode atrapalhar. E aqui o que você poderia fazer seria ir em revelação. No subpainel de detalhes, a gente tem a opção de remoção ou redução de ruído, né? A gente tem os sliders de redução de ruídos, que são aqueles métodos tradicionais de redução de ruído, que sempre existiram aqui no Lightroom, mas a gente tem o botão de remover ruído. E quando eu clico em remover ruído, veja que a janela de aprimorar vai abrir, visualização do recurso aprimorar, veja aqui, e eu tenho aqui remover ruído. Essa remoção de ruído é feita por meio de inteligência artificial.
o que, na minha opinião, tem trazido resultados mais interessantes em termos de remoção de ruído do que os métodos tradicionais. E veja aqui que nessa mesma janela, aqui embaixo eu tenho a opção de super resolução. Só que eles não podem ser usados simultaneamente. Ou bem eu uso a super resolução, ou bem eu uso a remoção de ruído. Veja, eu não consigo habilitar as duas opções ao mesmo tempo nesse arquivo. E nesse momento, o que eu quero é remover ruído. Por quê? Porque nos testes que eu fiz aqui, essa é a sequência que funciona. Primeiro remoção de ruído, para depois super resolução. Eu tentei fazer ao contrário e não deu certo. Eu não sei porquê, mas não deu certo. Então, eu sugiro que se você quiser testar aqui esse meu método, né, essa técnica, você comece com resolução de ruído para depois passar para super resolução. Inclusive, se você consegue fazer de outra maneira, deixa aí nos comentários, porque isso é importante para a gente discutir e aprender alguma coisa nova. Então, aqui eu vou habilitar remover ruído, vou ajustar o slider de intensidade para definir o quanto de detalhe que eu quero preservar e normalmente também aqui a partir das minhas experiências, do meu gosto, do meu olhar, alguma coisa aí perto de 40 é uma intensidade adequada. Muito mais do que isso, a gente começa a perder muito detalhe e a foto vai ficando menos natural. Então eu acho que alguma coisa aqui perto de 40 pode ser ok. E aí eu vou clicar em aprimorar. Mas antes disso, veja o seguinte, veja esse aviso que o Lightroom está me dando. Ele está me dizendo que o resultado será salvo como um novo arquivo DNG. Então o que vai acontecer aqui é que quando eu clicar em aprimorar, um arquivo DNG vai ser gerado a partir desse meu arquivo RAW, que é um CR2, e esse arquivo DNG, esse novo arquivo DNG, vai receber esse ajuste de redução de ruído por inteligência artificial. Então veja só, eu vou clicar em aprimorar, o Lightroom vai trabalhar, tá aqui a barra de progresso, e a gente vai perceber que aqui na tira de filme, olha, vai aparecer um novo arquivo DNG. É claro que isso pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do seu computador, dependendo do tamanho da imagem, dependendo da sua internet. Esse é um recurso baseado na nuvem, né? Então você precisa ter um pouquinho de paciência. E eu vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui só para a gente não perder tempo com isso. Pronto, então depois de alguns segundos eu tenho um segundo arquivo e veja aqui nas informações desse arquivo, ele é um DNG que sofreu a redução de ruído, NR Noise Reduction, redução de ruído. Então esse é um arquivo gerado a partir do meu arquivo RAW que tem a redução de ruído. Vamos comparar um e outro para a gente ver se realmente essa redução de ruído faz diferença. Então eu selecionei os dois, vou lá na biblioteca e clicar aqui no modo de comparação para a gente ver a diferença entre a redução de ruído por inteligência artificial e o arquivo original. Vou pressionar Shift Tab para recolher todos os painéis e vou ampliar aqui a foto em um ponto qualquer. Então a gente percebe aqui claramente que na esquerda o arquivo que teve a redução de ruído tem muito menos ruído do que o arquivo original, né? Feito com ISO 10000, enfim, que tinha uma quantidade de ruído já esperada. Perfeito. Vamos voltar aqui para o modo de visualização de grade e eu vou mudar a cor, o rótulo de cor desse arquivo com redução de ruído, só para a gente se localizar melhor. Eu vou pressionar a tecla 7 e o rótulo de cor vai ficar amarelinho. Então agora eu tenho dois arquivos, o arquivo RAW original e um arquivo DNG com redução de ruído. A questão é a seguinte: se eu quiser agora, e esse é o meu objetivo, né, ampliar essa foto. Se eu quiser aplicar a super resolução nessa foto, veja só, eu vou clicar com o botão direito e escolher a opção aprimorar. Escolher a opção aprimorar abre aquela janela de aprimoramento que a gente abriu quando clicou lá no botãozinho de remover ruído por inteligência artificial. É a mesma coisa, é o mesmo caminho. Mas o que acontece é que nesse momento, após
a aplicação de redução de ruído por inteligência artificial, eu não tenho mais disponível a super resolução. Veja que o aprimoramento não pode ser aplicado na foto selecionada. O Lightroom não deixa eu aplicar a super resolução nessa foto que sofreu redução de ruído. Por quê? Eu não sei por quê. Essa informação não está dada na documentação da Adobe. Inclusive, se você souber, deixa aqui no comentário do vídeo para a gente discutir sobre isso. O fato é que não é possível fazer isso. E aqui é que está o truque. Aqui é que a gente precisa pegar um desvio para enganar essa limitação do Lightroom. Eu vou clicar em cancelar e agora nesse arquivo, que é o arquivo DNG com a redução de ruído, eu vou clicar com o botão direito e escolher a opção editar em Photoshop. O que vai acontecer é que esse arquivo DNG vai para o Photoshop e ele vai para o Photoshop como um arquivo de pixel, seja PSD, seja TIFF. No meu caso, na minha configuração aqui do Lightroom, ele vai como TIFF. E veja, ele vai abrir no Photoshop. Cadê meu Photoshop? Tá aqui. Ele foi aberto no Photoshop, isso pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele abriu no Photoshop. Eventualmente, aqui no Photoshop eu poderia fazer qualquer coisa, poderia fazer qualquer alteração que eu quisesse, mas não é o caso. Eu vou simplesmente fechar o documento. Então eu vou clicar no xizinho na aba de identificação do documento. O Photoshop vai perguntar se eu quero salvar esse documento, e sim, eu quero salvar esse documento. E veja que esse arquivo que foi para o Photoshop, ele retorna como um arquivo TIFF. Como eu falei, é um arquivo de pixel, podia ser o PSD, o meu Lightroom está configurado para que seja o TIFF. Então, esse arquivo TIFF agora é um arquivo diferente daquele inicialmente, daquele que sofreu a redução de ruído. Então, nesse arquivo TIFF, eu vou conseguir aplicar a super resolução. E só para manter as coisas organizadas aqui, eu vou mudar o rótulo de cor, vou apertar a tecla 8 nesse arquivo TIFF, só para a gente ter uma outra cor para identificar os arquivos. Veja, no modo de visualização de grade eu tenho o vermelho, que é o meu arquivo RAW original, o amarelo, que é um arquivo DNG que sofreu a redução de ruído, e o verde é um arquivo TIFF com a resolução de ruído que foi ao Photoshop e voltou. Então, nesse arquivo TIFF, eu vou clicar com o botão direito e escolher a opção aprimorar. A janela de aprimoramento abre e veja agora que interessante, a opção de super resolução está habilitada. Então, se eu clicar em super resolução, esse arquivo TIFF, nesse momento, mas que já sofreu a redução de ruído por inteligência artificial, ele vai ter seus pixels duplicados, ou seja, ele vai ter o tamanho aumentado por 4. A gente vai duplicar pixels na horizontal e vai duplicar os pixels na vertical, como eu falei anteriormente, então a gente tem uma foto 4 vezes maior do que a foto original. Vou clicar em aprimorar e isso, obviamente, também vai demorar um tempo, depende aí do seu computador. Mas está aqui, depois de alguns poucos segundos, eu tenho esse arquivo aprimorado. E veja que o Lightroom ele gera um novo arquivo DNG com a super resolução SR a partir de um arquivo que tinha sofrido a redução de ruído, Noise Reduction, NR. Então esse arquivo DNG agora é um arquivo 4 vezes maior do que o meu arquivo original e com redução de ruído por inteligência artificial. Vou voltar aqui para o modo de visualização de grade, vou mudar o rótulo de cor desse arquivo para azul. Então eu tenho agora 4 arquivos. O primeiro, o RAW original. O segundo, um DNG com redução de ruído por inteligência artificial. O terceiro, um TIFF que foi ao Photoshop e voltou e tem a redução de ruído. E o quarto, que é o arquivo final com o qual eu vou trabalhar com redução de ruído e super resolução. E a gente pode ver o tamanho, a diferença em tamanho, se a gente comparar com o arquivo original. Veja só, aqui no módulo da biblioteca, no painel direito,
no subpainel de metadados, eu tenho a dimensão desse arquivo. Veja, ele tem 11.520 pixels por 7.680 pixels, enquanto que o arquivo original, que é esse que tem o rótulo vermelhinho, tem 5.760, 3.840. E comparando esses dois arquivos, né, de onde eu saí para onde eu cheguei, vamos selecionar essas duas fotos e vamos visualizar aqui no modo de comparação, clicando aqui no XY. Veja, à esquerda, o arquivo original CR2, sem redução de ruído e sem super resolução. À direita, o arquivo DNG final, aquele com o qual eu vou definitivamente trabalhar, aquele que vai ser impresso ou revelado, com redução de ruído e com super resolução. Olha a diferença de tamanho e a diferença da quantidade de ruído para um arquivo e para o outro. Deixa eu ampliar isso aqui para ficar melhor. Olha só. Então a gente percebe como esse processo pode melhorar bastante o resultado nesse sentido, tanto na ampliação da imagem quanto na redução de ruído. E a grande vantagem disso é que você não precisa mais do Photoshop. Antes, isso teria que ser feito no Photoshop. Agora não, a gente faz tudo aqui no Lightroom. A única questão é que a gente precisa se atentar, vamos voltar aqui para o modo de grade, é que agora eu tenho 4 arquivos e 4 arquivos físicos que ocupam espaço no meu armazenamento. Então eu preciso decidir o que fazer com isso. Normalmente a minha decisão seria manter o arquivo original, o arquivo RAW, e manter esse último arquivo, que é o arquivo DNG, com a redução de ruído e com a super resolução. E esses dois arquivos que serviram para eu chegar até o meu objetivo, eles podem ser, na minha opinião, eles podem ser descartados. Então pressiono Delete no teclado, o Lightroom me pergunta o que eu quero fazer com esses dois arquivos, eu quero excluir do disco. Eu não vou guardar esses arquivos porque eles só serviram para eu chegar lá no meu objetivo, que é ter um arquivo com super resolução e com redução de ruído, que é exatamente esse de rótulo azul. E é claro que aqui eu poderia exportar sem problema nenhum, né? Se eu abrir a janela de exportação, eu posso então escolher como vou exportar essa foto, por exemplo, JPEG, sem redimensionamento, que eu quero ela do tamanho maior, 100% de qualidade, porque é uma impressão de alta qualidade, e aqui 300 pixels por polegada. Agora é só clicar em exportar e eu tenho esse arquivo 4 vezes maior do que o original e com redução de ruído com inteligência artificial. Então é isso, pessoal. Essa é a técnica, esse é o truquezinho para a gente ter redução de ruído e super resolução na mesma imagem. Espero que isso tenha sido útil, espero que você possa tirar algum proveito desse conteúdo. E se você gostou, se você curtiu, se isso realmente te ajudou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. A gente percebe que a maior parte das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. Às vezes encontram o vídeo eventualmente no YouTube, mas esquecem de se inscrever. E a inscrição no canal faz muita diferença pra gente, porque é isso que faz com que o canal continue crescendo e a gente continue aqui motivado a produzir conteúdo de qualidade como esse. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.